vamos entrar nesse papo do TDAH. Como identificar isso? Como identificar que não é algo... Porque o TDAH, por favor, não estou falando que não é grave, tá? Tá? Mas das patologias que a gente estava falando aqui um pouquinho, e das outras que existem na área neurológica, o TDAH a gente pode considerar que é uma mais leve dos graus, se a gente colocar. Embora seja muito importante Sim. tratar e resolver. Você teve o diagnóstico, é TDAH. Quais são os próximos passos, principalmente com uma criança? A gente está falando de crianças, né? Uhum. Na verdade, assim, voltando um pouquinho que você falou da questão do diagnóstico e da importância até, cada criança é uma criança, cada desenvolvimento é um desenvolvimento e cada cérebro é igual à nossa digital. Então, assim, a nossa digital ela é única e o cérebro é único, né? A gente tem todo esse desenvolvimento que é muito único. Então, assim, dentro de todas das patologias que eu tenho, sendo autismo, sendo dislexia, sendo a descalculia ou TDAH, o que vai me indicar, na verdade, é a questão do mais ou do menos é a questão do grau, né? Tá. Então, assim, é claro que um autismo severo, ele vai ser muito mais comprometedor e tudo mais do que um TDAH ali, talvez mais desatento do que hiperativo. Mas eu tenho também, a gente tem crianças também que tem um TDAH com déficit de atenção gigantesco, que às vezes supera a dificuldade de uma criança que tem autismo grau 1, né? Olha só, não E assim, imaginava esse uma coisa aspecto, que antes de qualquer coisa, e eu gosto muito de falar sobre isso, é que essas crianças, elas são muito inteligentes. Muito. são, né? Porque, na verdade, quando a gente fala dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente fala de um cérebro que aprende de forma diferente. Então, a gente não fala de um cérebro que não aprende. Ele aprende, Ele mas de uma aprende, forma diferente. ele só aprende de uma forma diferente. E por que isso é tão complicado? Porque hoje existe uma sociedade tradicional aonde quer que todo mundo aprenda do mesmo jeito. Essa Exatamente. métrica errada. Então, essa... qual que é a questão? Todo mundo senta, um atrás do outro, olha para a professora, para o quadro, né, branco, verde, enfim, e todo mundo tem que aprender em conjunto. Né? Então, assim, a questão das crianças com transtorno é isso. Voltando para sua pergunta, que você perguntou quais são os próximos passos. Então, assim, laudei meu filho com TDAH, com autismo, com os transtornos da leitura escrita, enfim. Busque auxílio voltado para as dificuldades dele. Então, por exemplo, eu posso ter uma criança que ela não teve, né? Ela tem a gente tava falando do TDAH, né? TDAH. Eu já tava indo pro autismo, não, né? Vamos voltar pro TDAH. Eu já tô TDAH. indo lá pro autismo. E depois eu quero entrar no autismo. Esse é o porque o X da autismo questão. às vezes é mais fácil de explicar, porque às vezes é mais comum, né? Mas assim, laudei meu filho com TDAH. Então, assim, o TDAH, ele existe os três tipos, né? Então, a gente tem o desatento, o hiperativo e o desatento hiperativo. Então, tem esses três. Então, primeira coisa, preciso buscar uma psicopedagoga. Ou então a pedagoga e a psicóloga. As pessoas às vezes invalidam um pouco a psicologia nesse processo. E a psicologia é muito importante, porque às vezes a família ela fica muito preocupada, porque ele não tá aprendendo, porque ele tá tirando nota baixa e tudo mais. Mas assim, a nota baixa tem resultado emocional. Então, assim, e o transtorno também tem resultado emocional, que às vezes a gente acha que a criança ela naquele momento ela tá bem, não tá passando por nada, só que isso somatiza. Então, assim, algo da infância vai estourar lá na adolescência. Então, assim, descobrir um transtorno, entra com a psicóloga, entra com a psicopedagoga, entra com as dificuldades que o seu filho tá tendo, né? E assim, eu espero que não tenha nenhum médico, assim, vendo a minha entrevista. E se tiver, não me xinga, não briga comigo. Mas, assim, busque as mais diversas possibilidades além da medicação. Porque isso é um assunto muito delicado, né? Porque eu não sou da área da medicina, mas eu estudo muito sobre a medicação. E eu sempre fui uma profissional na clínica que defendia a intervenção antes da medicação. Então, assim, se o seu filho tem TDAH, coloca ele no esporte que ele gosta, gasta essa energia dele. Se ele tá mais ativo de manhã, coloca ele no esporte de manhã, coloca ele para estudar à tarde, porque à tarde ele já vai estar mais cansado, então a parte hiperativa dele já vai estar mais tranquila para estar ali. Busca um profissional da pedagogia que consegue ter esse olhar, né? Que ele aprende de uma forma diferente, para estar trazendo esses conteúdos escolares de forma diferente.
O TDAH, o autismo e os outros transtornos, geralmente as crianças elas têm muito hiperfoco. Então, vou dar um exemplo da clínica. Eu tinha uma criança com 6 anos, 7 anos, que não estava se alfabetizando. E ele amava dinossauros. Amava, ele era apaixonado. Boa. Então, assim, se você perguntasse para ele o primeiro dinossauro, o nome científico de qual... Ele sabia. Ele não sabia escrever, mas ele sabia o nome. Então, assim, por que eu tinha que alfabetizar ele falando o B da bola, o D do dado, sendo que eu tinha ali toda a gama do dinossauro para passear com ele, entendeu? E isso é muito um trabalho que a gente tem ali na clínica, porque na sala de aula o professor até pode adaptar alguma coisa ou outra, mas às vezes pela demanda... É difícil adaptar para cada um, né? Exatamente. O estudo individual para cada é um pouco complicado. Mas eu posso fazer uma defesa junto com você em relação a isso, por ser da área da saúde. Eu sou aquele que defende, todos sabem disso, eu defendo muito que fármacos só em última instância. Exato. E se existir uma patologia que o fármaco possa tratar. Do contrário, tem outras ferramentas que podem ser utilizadas, até porque colocar uma substância química no organismo é um pouco complicado.